teste de hipóteses que nós estudamos na última aula é, na verdade, um julgamento que nós vamos fazer. Coletamos informações da amostra para julgar se vamos aceitar uma hipótese nula ou se vamos rejeitá-la e aprovar a hipótese alternativa. No caso do exemplo do teste do Inmetro, é a diferença entre uma marca ser aprovada ou ser reprovada. E quando nós fazemos um julgamento, existe alguma probabilidade de erro. O quadro aí na tela mostra a realidade da hipótese nula, que é desconhecida. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E aqui na primeira coluna nós temos a nossa decisão, que é a decisão de não rejeitar a hipótese nula ou de rejeitar a hipótese nula. Existem duas situações em que nós tomamos decisões erradas e duas situações que nós tomamos a decisão correta. Por exemplo, digamos que nós buscamos um novo fornecedor para um insumo para a nossa empresa e esse fornecedor é um fornecedor honesto, correto, então a produção dele está dentro do padrão, ou seja, a hipótese nula é verdadeira. A hipótese de honestidade, de produção dentro dos padrões e assim por diante. Coletamos lá uma amostra, trazemos para um laboratório para fazer uma análise e o laboratório nos diz, não rejeita a hipótese nula, ou seja, a hipótese nula está dentro dos padrões, pode comprar desse fornecedor, tomamos a decisão correta. Uma outra situação que pode acontecer é eventualmente um fornecedor não ser assim tão cuidadoso com a sua produção. Aí o que vai acontecer? A hipótese nula dele é falsa. Ele faz a propaganda de que a produção está dentro do padrão, mas ele não se preocupa realmente com isso. Nós coletamos uma amostra desse fornecedor, levamos para o laboratório e o laboratório nos diz, rejeite a hipótese nula, esta produção está fora do padrão. O que vai acontecer? Não vamos comprar. Tomamos novamente a decisão correta. Ora, duas outras coisas podem acontecer. Uma delas é a seguinte, a hipótese nula é verdadeira, a produção da empresa X está dentro dos padrões, mas no momento que nós vamos fazer a coleta dos dados, coleta da amostra, acontece, por exemplo, um problema na energia elétrica e uma pequena parcela da produção fica um pouco fora do padrão. E é justamente essa parcela que nós coletamos para levar para o laboratório. O laboratório vai dizer, não compre, porque a amostra está fora do padrão. Então estamos cometendo um erro do tipo 1, que é rejeitar uma hipótese nula verdadeira, certo? No caso de um julgamento, seria, por exemplo, condenar um inocente. Ele é inocente e foi rejeitada a sua inocência. Esse é um exemplo de tipo 1. É o erro mais grave que pode acontecer. E é esse que nós utilizamos para levar em consideração na hora de fazer os testes. Outra situação, a hipótese nula é falsa. A produção da empresa X é muito ruim, está fora dos padrões. Mas quando nós vamos coletar a amostra, ela, sem querer, ou talvez querendo um pouco, separa para nós uma amostra de peças que estão muito boas, peças que estão realmente dentro do padrão. O que vai acontecer? Levamos essas peças, essa amostra forjada para o laboratório vai dizer, pode comprar, aceita a hipótese nula, né? A produção está boa, vamos comprar e quando chegar o lote da produção, nós vamos perceber que alguma coisa não deu muito certo, porque vai vir um lote de produtos muito ruins, quando no teste foi atestado que estavam bons, né? Então esse é um erro do tipo 2. Né? Nós estamos, no caso do julgamento, seria inocentar um réu que é culpado. Né? Isso quase não acontece no Brasil, né? Quase não acontece. Então a situação mais crítica é o erro do tipo 1 e é nesta situação em que nós vamos nos focar na hora de fazer os testes, avaliar o erro do tipo 1. A chance de ter o erro do tipo 1, tá, é o alfa que nós já vimos nos estudos de intervalo de confiança.
São aquelas extremidades da curva normal, da distribuição TD-Student, que nos trazem o risco de errar. Então, esse é o alfa. Aquele é o risco de cometer um erro do tipo 1. É a chance de nós rejeitarmos uma hipótese nula quando ela é verdadeira. Bem, os testes de hipóteses eles podem ser unicaudais ou bicaudais. Temos aqui um exemplo de teste unicaudal superior, unicaudal inferior ou bicaudal. Quando que nós vamos utilizar cada um deles? Depende da configuração do teste ou da necessidade que nós temos no momento. O exemplo da água mineral, onde está escrito no rótulo que ela tem 500 ml, é uma aplicação do teste bicaudal. Quando que eu vou rejeitar esta produção ou esta marca? Se a quantidade de água mineral estiver muito abaixo dos 500 ou se estiver muito acima dos 500, porque em qualquer uma das situações existe prejuízo para alguém. O teste unicaudal superior pode ser exemplificado da seguinte forma. Estamos fazendo uma seleção para uma pessoa que vai trabalhar numa linha de produção. Ela precisa desempenhar uma determinada tarefa de ajuste do veículo que está saindo na linha de produção num tempo padrão máximo, por exemplo, 2 minutos. Em 2 minutos ele precisa realizar todos os ajustes. Se ele for mais rápido e realizar os ajustes em menos tempo do que 2 minutos, não há problema algum, a linha de produção continua andando. Então eu não tenho rejeição no limite inferior. Se ele levar menos de 1 minuto, ele não vai ter problema nenhum, ele vai ser aprovado para a vaga. Quando que o candidato não vai ser aprovado para a vaga? Se o tempo que ele leva for muito superior aos 2 minutos. Então esse é um exemplo de teste unilateral superior. Teste unilateral ou unicaudal inferior pode ser exemplificado pelo veículo que é comprado 0 km na concessionária e no manual está escrito lá que ele tem um rendimento de, por exemplo, 15 km por litro na estrada. É claro que deve estar escrito em letras bem miudinhas que isso se consegue em 5ª marcha, o veículo andando numa pista plana, sem curvas, sem lombadas e assim por diante. E aí nós encontramos uma pista dessa e vamos fazer o teste. Digamos que o rendimento não seja de 15 km por litro, mas seja de 11 km por litro. Podemos reclamar para a concessionária? É claro que podemos, né? Encontramos um valor que ficou muito abaixo daquilo que estava no manual. Então, é o teste unicaudal inferior. Por outro lado, se o rendimento for superior a 15 km por litro, for 18, 19 km por litro, nós não precisamos reclamar para a concessionária. E ela também não vai ter, a fabricante não vai ter prejuízo por conta disso. Vai ter até lucro, porque nós vamos falar bem daquele veículo para os nossos vizinhos, né? Os nossos vizinhos querem comprar carros parecidos, pronto, vão ter mais um motivo para comprar carros parecidos. Ok? Entendido então o teste unicaudal, bicaudal inferior e bicaudal superior, ok? Bem, o valor P é um elemento que nos ajuda muito na hora de estabelecer a conclusão do nosso teste. Os principais softwares estatísticos nos dão esse valor P calculado, então nós não precisamos nem nos preocupar com qual é a estatística do teste e tudo mais. É claro que precisamos saber configurar corretamente esse teste. Mas o valor P pode ser entendido como a chance de dar empate, a chance de aceitar a hipótese nula, a chance de ter exatamente o valor da hipótese nula. Quando esse valor é divulgado para nós, é muito importante saber interpretá-lo. Temos aqui então 3 exemplos de consideração do valor P. Assim como o alfa ele é dividido num teste bicaudal, num teste bilateral, o valor P também vai ser dividido nesse teste bilateral. Nos testes unilaterais, o valor P vai ocupar uma área muito próxima do alfa. E a conclusão que nós vamos fazer é a seguinte:
Se o nosso valor P for menor do que alfa, se a área ocupada pelo valor P for inferior ao alfa, nós vamos rejeitar a hipótese nula. Se, pelo contrário, o valor for superior, igual ou superior ao alfa, nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Significa que a chance de ter um empate, de ter valor igual ao da distribuição normal, é bastante grande. Um exemplo aqui de interpretação do valor P é o seguinte. Imagine que nós temos um teste e o software nos indicou lá que o valor P de um teste de hipótese é 0,0749, ou seja, quase 7,5%. Qual é a sua decisão ao nível de significância de 5%? O valor P é igual a 0,0749 e o alfa é 0,05. Então, quase 7,5% com 5%. O valor P é maior do que alfa, então não posso rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula tem uma grande chance de estar correta, de ser válida. Um outro exemplo, se o valor P for 0,0246, 2,46%, qual será a sua decisão se alfa for 5% e qual será a decisão se o alfa for 1%? Aqui nós temos decisões diferentes porque a referência é diferente. O 2,5%, 2,46% é menor do que 5%. Então, neste caso, eu rejeitaria a hipótese nula. Eu diria que, olha, esse produto está fora do padrão. Se, por outro lado, o valor de alfa for 0,01, ou seja, 1%, eu tenho valor P maior do que alfa. Então, eu não posso rejeitar a hipótese nula. Eu vou dizer, olha, esse fabricante não pode ser reprovado, esse produto não pode ser reprovado.